Boa noite, graças a Deus. Nós vamos convidar vocês para um bate-papo, né? Uma releitura do Evangelho. Nós estamos no capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro. Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos acalmando o nosso coração das turbulências externas. Vamos nos interligando ao mundo espiritual, deixando um pouquinho de lado nossos pensamentos, nossas preocupações, nosso dia a dia. É como se nós entrássemos numa sala, sentássemos numa parte, como se fosse um grande departamento. Sentamos calmamente, nos acalmamos na poltrona, respiramos fundo, sentimos a música, a vibração, e ali nós vamos pensar um pouco no nosso coração, no nosso Pai Maior, na nossa melhoria, acalmando. Nós vamos falando. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Graças a Deus, graças a Deus. Na última gravação, nós paramos no item 11, na verdade, o orgulhoso e a humildade. O orgulhoso e a humildade. Só que nós demos uma lida aqui, já foi falado muito sobre esse assunto, aí o pessoal dá mais uma lida em casa, né, Damião? Nós vamos agora dar uma lidinha só na parte missão do homem inteligente na Terra, lá no final. Nós fizemos alguns tópicos falando até da importância, né, filho? Assim, não adianta só ter a inteligência. Precisamos desenvolver a moral, né? Que não adianta você ter inteligência e a moral muito baixa, porque quando você desenvolve a inteligência e a moral não segue junto, o que acontece? Não acompanha o seu desenvolvimento intelectual, você acaba usando isso de uma forma errada, o que a gente vê muito por aí, né? Que é pessoas muito inteligentes, mas sem moral, que usa dessa inteligência para o que não deve. E quando você também desenvolve a moral sem a inteligência, você acaba indo por um lado, ou se for religioso, um lado fanático, não é? Então, é importante, né, ter os dois. Porque assim, você tem uma moral maravilhosa. Né? Na verdade, você tem assim, uma moral maravilhosa. Mas se você tem essa moral maravilhosa, então, que aqui na Terra pouquíssimas pessoas chegaram a esse ponto, mas o que nós podemos falar? Eu já tenho uma moral ali que está se fortalecendo. É igual uma calçada, né, Damião? Eu tô colocando o acimentado, eu estou organizando. Então, se eu estou já começando a colocar os acimentados naquela calçada e eu vou começar a organizar aquele chão, se eu já estou desenvolvendo essa situação, o que nós convidamos? Que eu comece, além dessa minha moral que eu já tenho, eu vou ler um livro, eu vou me dar o direito, dentro das encarnações, a estudar, dentro das minhas possibilidades. Eu também, mesmo eu tendo essa moral, não posso ficar parado, né? Não dá, porque a pessoa inteligente, ela vai raciocinar, vai pensar naquilo que ela vai fazer, não é verdade? Você tem moral, mas não tem a sabedoria, não é que não adianta muito, você não progride. Tem que progredir. Você fica estacionado do mesmo jeito. Sim. Aqui,
fala assim: missão do homem inteligente na Terra. Não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites, bem circunscritos no mundo que habitas. Já nos convida para que nós não sejamos orgulhosos, prepotentes, que foi o que passou no capítulo. Porque assim, a inteligência, até a inteligência é um empréstimo. Tá? Sim, sim. Ela serve para quê? Para ajudar aquelas pessoas que precisam de alguém para orientar em algum estudo. Num bom caminho, né? Num bom caminho. Que a inteligência tá? siga um bom caminho. Ela é para ajudar os outros. Aqueles Sim. irmãos mais retardatários que não conseguiram avançar. Sim. Então ele serve o quê? Como um instrumento de aprendizagem para o próximo. Sim. Para ensinar algo para o próximo. Não em benefício próprio, tentando prejudicar os outros, não é? A inteligência aí ela está sendo o quê? Mal usada por alguns, porque ela só serve para benefício próprio. E ela não é para o benefício próprio, ela é um instrumento, uma ferramenta de ajuda a quem precisa. Sim. Voltando lá, muito bem. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste um meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. Que o Damião acabou de falar. Se Deus lhe deu a inteligência, se você foi... Na verdade, todos somos inteligentes, todos somos centelhas divinas, todos temos a essência do amor. Mas se Deus colocou essas sementes para nos formar e você conseguiu, durante suas encarnações, cada vez mais ir desenvolvendo sua inteligência, então eu vou usar essa forma de atributo, esse presente que está em mim, para o bem do próximo, né? Com certeza. É o que o Damião acabou de falar. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos, o instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. O Damião resumiu tudo no início. E outra coisa, é que lá no finalzinho, a gente vai ver aqui uma coisa. Você, quando é desprovido de uma inteligência, tá? Um pouco acima da média, você acaba vendo lá na frente coisas que a pessoa que não está tão preparada e desprovida de inteligência consegue perceber. Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando era mais novo, eu conheci um senhor que tinha uma loja de fotografia, o nome dele era Eudes. Nossa, aquele cara, ele tinha uma visão, ele pensava lá na frente. Futurista. Ele já estava lá na frente, né? A gente planejava, eu mexi com festa junina, esse negócio, né? É um exemplo, até acho que meio tosco, mas é muito simples. Não, mas um exemplo do dia a dia, do cotidiano. A gente fazia uma programação, tá? E dentro dessa programação, ele já sabia o que deveria fazer e já sabia do resultado lá na frente daquilo que a gente estava programando. Ele era muito inteligente, Sim. A gente gostava muito de se reunir Mas assim, da onde começa as grandes coisas? De pequenas coisas. E muitas vezes também, hoje em dia nós estamos vendo alguns desses espíritos desde o início dos tempos, através dos vários tipos de inteligência, eles fizeram os avanços da tecnologia, da medicina, do comércio, de uma programação. Ele conseguia enxergar lá na frente. Sim. Algo que a gente estava se planejando, ele já sabia que ia dar certo. De ideias inteligentes, criativas. Criativa. E ele sabia que ia dar certo e dava certo. Sim. Eu aprendi muito com ele, sabe? Sim. Porque era uma pessoa que tinha uma visão além dos que estavam ali. Sim, sim. Muito bom. A inteligência é rica, lá no final, a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada.
Se todos os homens que dela são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmo. Novamente, nós somos convidados a pensar no orgulho, né? Porque a pessoa ela é tão envaidecida com aquilo que ela sabe, tá? Ou com aquilo que ela acha que sabe, que esquece dos outros. Não pode. Não É pode. maravilhoso a inteligência. Gente, com a questão da inteligência e a intuição, nós conseguimos chegar onde nós estamos. Olha isso. Nós temos eu não sei como faz uma televisão, eu não sei como se cria um computador, a minha inteligência não sabe como que eu faço uma cirurgia plástica, né? Mas dentro do meu espírito, eu entendo, eu consigo compreender, por exemplo, como que eu posso fazer o meu melhor dando uma aula. O Damião, ele, dentro da inteligência dele, ele consegue fazer uma programação no computador, fazer coisas assim de engenharia, de construção, que eu jamais consigo fazer. Né? A nossa filha tem a inteligência ligada para a música. Então, nós somos dotados de talentos, né, Damião? Muitas vezes a gente nem sabe que tem, porque não coloca em prática por medo de errar também. Sim, tá? Não podemos ficar presos, né? Olha, para eu fazer alguma coisa certa, muitas vezes eu tenho que errar. Sim, para poder acertar. Na maioria das vezes, você não aprende acertando, você aprende errando. Sim. Tá? Qualquer coisa na vida que você faça, você faz errando. São os experimentos, né? Leonardo da Vinci, lá no início, né? Santos Dumont, Leonardo tem até filme que passa ele, é muito engraçado, muito divertido. Ele tentando lá fazer com que aquela construção dele conseguisse ficar suspensa, né? Que eram os estudos em relação... Lógico, eu estou falando de um grande gênio, mas ele fazia os estudos e a matemática, aquele espírito. Gente, já veio com aquela bagagem maravilhosa. Santos Dumont, quando ele inventou o avião, sim, né, ele inventou para coisas boas. Olha só o que o Damião está falando. Que ele usou a inteligência dele para coisas boas. Só que o ser humano acabou invertendo a situação e Santos Dumont, quando ele viu a situação, o que fizeram com a invenção dele, sim, né, veio ao suicídio. Sim. Porque ele viu que o que ele inventou estava servindo para quê? Para prejudicar os outros. E a intenção dele não foi essa. Sim. A intenção dele foi de ajudar no progresso da humanidade. São situações separadas. Muitas pessoas nós conhecemos, vocês conhecem, pessoas extremamente inteligentes. Esse que eu estou falando está no livro Ícaro Redimido. Vocês que tem eu tenho o livro Ícaro Redimido, tá? Então, leia esse livro, Ícaro Redimido, que vocês vão entender. Eu vou pegar. Explica para ele porque nós mudamos de ambiente, que é por causa da menina, Nego. Aqui é mais reservado por causa da menina. Mais reservado, então nós viemos para cá, né? Ícaro Redimido. Ai, estava tão fácil, eu levantei, agora eu não devia ter levantado. Ai, gente, eu acabei de ver esse livro, por isso que eu levantei. Tá aqui. Aqueles vídeos bem caseiros mesmo. Ícaro Redimido, tá? Que é a história de Santos Dumont, tá? Vocês vão gostar muito desse livro. Nós estávamos, dois palhaços na gravação. Nós estávamos na sala e assim, a gente sempre pega um ambiente que a menina fica. Aí hoje ela estava tão sossegadinha que a gente resolveu vir para cá. Leia esse livro que ele é muito bom. Olha só, tem algumas pessoas que a gente conhece, é engraçado isso. Nós temos que tomar cuidado com a nossa saúde física e emocional. Tem algumas pessoas que nós conhecemos e que vocês conhecem, que essas pessoas, na verdade, elas de uma inteligência absurda, como Santos Dumont. Mas a alma dele, a emoção, muitas vezes, de algumas pessoas, são
não segurou aquela situação. Veio a depressão nele e aí veio o suicídio. Tudo Sim. que ele fez foi em benefício. De repente ele descobre que estão usando para outra coisa. Ele não aguentou. Não aguentou. O homem abusa da inteligência como se todas as suas obras, faculdades, o homem abusa da inteligência como de todas as suas obras, faculdades, desculpe. E, no entanto, não faltam lições para diverti-lo, de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Tudo é um empréstimo. Ferdinand, espírito protetor. Bordeaux. Então, se vocês acham e se envaidecem daquilo, da sua inteligência, do que vocês têm, o que foi dado pode ser retirado de alguma forma, tá? Que cuidemos de tudo, né? Com certeza. Bem, quando nós entramos nesse capítulo das bem-aventuranças, os que têm um coração puro, nos 4 primeiros capítulos foi muito discutido a questão da verdade. O Evangelho vai nos apresentando a verdade, né? O Espírito da Verdade vai nos apresentando a importância do Evangelho. Então, muito gostoso de nós entendermos ali a beleza do que o Evangelho nos traz. No 5º capítulo, se vocês pararem para pensar, né, Damião? A gente pensou muito e nós abrimos assim, nós somos, olha, tá aqui, ó, eu tenho um remédio que está dentro do Evangelho, olha, eu estou aqui, eu estou me apresentando como remédio, eu estou apresentando a doutrina. Depois, no 5º capítulo, é como se nós estivéssemos entrando assim, ó, só que agora a gente vai mexer na ferida de vocês. 5º capítulo. Ele foi remoendo, mexendo em todas as aflições, né, filho? E ao mesmo tempo colocando para nós assim, ó, para um pouquinho. Você sofre por isso, as suas dores são por aquilo. Então, vamos nada pensar, à toa, né? Nada é à toa. Sim. Causas atuais, causas anteriores, sim, tá? Então ele mexeu na ferida, mas bem mexeu na ferida falando, ó, mais calma, mas tem ferida. Né? Estamos identificando o problema. Ó, eu estou aqui no hospital, os 4 primeiros capítulos. Ó, agora eu estou começando a mexer na tua ferida, tá bom? As bem-aventuranças, que é a partir do 6º capítulo, né? O 5º, na verdade, é o nosso estado atual, de todos nós, das aflições. A partir do 6º capítulo, das bem-aventuranças, o Pai conclui e nos traz dentro do Evangelho a questão do amor, né? Que através do amor nós vamos evoluir. As bem-aventuranças vêm apresentar para a gente a questão que nós podemos evoluir sim, através do amor, né? E que através disso nós vamos sair das aflições. E te mostrar uma conduta de vida. Sim. Que é o quê? Que é esse amor, essa conduta de vida, né, filho? Não é o amor? E aí essas bem-aventuranças que nós estamos estudando, ó, quais as roupas que nós estamos tentando tirar? Semana passada, vamos tirar do orgulho e a vaidade. Não dá para tirar tudo de uma vez? Eu e o Damião não somos mais orgulhosos? Lógico que nós somos. Mas a gente vai se policiando, né? E olha que de vez em quando a gente mesmo se enfia na cadeia de tanto que a gente faz besteira. Porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis. Não vai achar que a gente aqui não é sujeito. Não, nós temos muitos defeitos. Às vezes somos até mais testados. Né? Aí nesse capítulo ele vem nos chamar a simplicidade. O Evangelho é um roteiro para a nossa vida. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Esse capítulo vem nos falar. Simplicidade do espírito. Nós começamos a nos transformar interiormente. Porque os puros de coração, sim, até chegar nesse ponto, até eu ser um espírito puro de coração, eu ainda vou ter que viver muitos séculos. Tá? Não se adquire uma virtude de uma hora para outra. Agora imagine muitas. Tá? Sim. A gente tem que tomar cuidado quando a gente entra num grupo religioso de achar, porque chegamos até ali,
a gente mudou. Não mudou. A gente só frequência. Nós estamos melhorando Então, um pouquinho. Você, graças a Deus, chegou até ali. Graças a Deus chegamos até ali. Já é Mas uma já tirou a evolução. poeira mais grossa, né? É, a gente já chegamos até ali. Já tirou a brutalidade. Tá tentando tirar a brutalidade? Agora, para chegar a um espírito puro de coração... Não, muitas encarnações. Nossa, nem imagina só o que a gente ainda vai ter que passar, não é? Sim, muitas Vai ter que passar encarnações. por muitas situações ainda que vai testar. Vai testar mesmo, provar, né? Essas Sim. provações que acontecem, essas situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, elas são um exercício, é um aprimoramento, para ver até onde eu consegui ser humilde. E, Damião, quando foi nos dado a liberdade humana, o livre-arbítrio, o direito de escolha, maravilhoso. Só que tem um grande problema que acontece conosco aqui no Ocidente, né? Principalmente, lógico, os outros povos no Oriente tem, mas aqui no Ocidente nós estamos estacionados no plano do coração. Ainda nós estamos muito estacionados. A civilização ocidental não ela precisa se tornar mais cristã. Falta mais Deus. Falta mais Deus. Nossa, dói, né? Falar isso pra mim assim. Falta. Não, mas não é dói pra dentro você, do não. meu coração. Não, mas dói, porque como eu tô do lado, gente, eu já senti. Eu vou falar dói. uma coisa. Falta mais Deus. Você... Quando eu fico com a minha fé vacilante, falta mais Deus. Não, você... Não posso, né? Você vai achar que eu vou falar porque eu tô na sua frente. Mas não, sem isso. Você tá, assim, numa fase de aceitação que muitos não conseguem, tá? Uma fase de aceitação que muitos não conseguem, né? E nem vou falar que é por orgulho, talvez é por falta de um amadurecimento espiritual que a pessoa naquele momento ainda não conseguiu atingir. Sim. Tá? Graças a Deus você ainda conseguiu chegar nesse amadurecimento espiritual, porque as situações que acontecem na nossa vida não são à toa. Deus não coloca um fardo maior do que a gente consegue carregar. Ele só acontece certas coisas na nossa vida. Por quê? Porque Deus sabe da nossa capacidade de reagir, de avançar, né? E na medida que você vai progredindo... Sim, mas assim, nós estamos usando como exemplo assim, mas todas as vezes, esse Deus que falta na nossa vida, todas as vezes, quando nós estamos hoje, se faz de conta que hoje é sábado. Sábado, hoje, eu fiquei tranquila, fiz minhas coisas, me mantive com uma vibração positiva, vocês aí em casa também. Aí você está com a frequência com Deus e com as coisas materiais. Amanhã eu pego essa resignação dentro dos meus problemas, né? E aí eu me desespero e eu deixo a minha alma ficar muito atingida. Naquele momento eu larguei a mão de Deus. Não foi? Nós somos seres humanos. Sim. Suscetíveis a erros, a quedas, tá? Ninguém aqui consegue manter uma vibração 24 horas no mesmo nível. Sim, sim. O que a gente tem que fazer, peraí, eu baixei a minha sintonia. Gente, a gente para, respira, né? Se precisar ficar sozinho um tempo, fica até você se acalmar para depois voltar, tá? Mas falar que todos conseguem ficar 24 horas não, no mesmo... Ninguém consegue. Aqui, num dos questionamentos que eu e o Damião estava falando, tem uma pergunta que a gente vai jogar para vocês. Que cor que é sua vidraça? Cada um vai olhar para Deus de acordo com o seu olhar. Quando eu passo por aflição, quando eu posso passar pela aflição, que é isso que o Damião está aqui falando, eu posso passar por aflição, balancear, naquele dia não ficar tão bem, a minha vibração no sábado estava em 80, no domingo foi a 20, ok.
Mas quando eu faço isso, eu brigo com Deus, ou eu sei já que essas aflições eu vou ter força, que no futuro está melhorando, né? Que existe um futuro melhor. E aí eu não brigo com ele, falo, Senhor, eu tô aqui hoje meia difícil comigo mesma, mas na minha janela ainda tem voz. Que cor que é a janela de vocês? Que cor que é a sua vidraça? Né? É, a gente vai começar a ler aqui. O capítulo número 8, tá? Que a gente estava terminando o finalzinho do capítulo 7, que ficou faltando o finalzinho do capítulo 7. Você lê um pouco, filho? E a gente vai entrar aqui no capítulo 8. Os bem-aventurados, o que tem o coração puro, é o que nós estávamos falando agora. Sim. Ninguém consegue chegar numa pureza de coração, de sentimentos, que essa pureza de coração são os sentimentos que nós trazemos dentro da gente, que faz com que a gente nos desvie muitas vezes da palavra de Deus. Sim. Tá? É que nem eu falei, é até compreensível pela nossa falta de amadurecimento espiritual muitas vezes, não é nem de aceitação. Sim. Nós ainda somos pequenos, crianças. Somos crianças ainda em aprendizagem, tá? Eu não estou fazendo uma apologia do erro. Sim. Eu estou falando que não adianta você querer chegar a um arcanjo que você ainda não passou pelos estágios. E o Pai Maior não quer isso, né, Daniel? Não. Ele quer que a gente seja amoroso, que a gente vá lapidando, né? Daniel, você falando agora isso, não se compara na sala de aula como se eu pegasse a criança que está no alfabeto e eu quisesse violentar essa criança emocionalmente e mandar ela já para o 5º ano? Perfeito. Você pegar uma criança da primeira série e querer ensinar algo que eles aprendem já numa faculdade. Sim. O que essa criança ia chegar e ia fazer lá? Ela ia ficar parada olhando para o professor. Assustada ainda. O que está acontecendo aqui? Então nós somos crianças lá no alfabeto e aos pouquinhos nós vamos passando de ano. Olha só que Jesus fala. Sim. Deixar vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, que é a pureza de sentimento daquele espírito que naquele momento está criança. Jesus, até a gente vai, depois que a gente ler mais um pouquinho aqui, não é uma pegadinha de Jesus. Sim. Tá? Jesus sabia, Jesus sabe que dentro daquele corpo, muitas vezes tem um espírito mais velho que muitos. Sim. Mas o significado era outro. Era passar uma imagem de pureza e de simplicidade que aquela criança passa. Esse é o objetivo de Jesus. Mesmo porque ele sabe, né? Como governador da terra e construtor, ele sabe de tudo antes da gente nascer, antes da gente encarnar aqui. Sim. A pureza agora já no item 3, tá? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento do egoísmo e do orgulho. E é por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo. Sim. E que traz, ao nascer na vida corporal, as imperfeições que não se despojou em suas existências precedentes. Ele sabe que aquele espírito que está no colo dele, que ele pegou e colocou no colo, é um espírito imperfeito, cheio de mazelas, sabe? Mas ele não quis, a intenção dele não é essa. É só passar a simbologia que aquela criança ia refletir nos demais. Você está vendo aqui, olha, essa criança? Por que vocês não se assemelham a ela? Na sua simplicidade. Na sua simplicidade de alma, né? Humildade. Na sua humildade de alma. As pessoas confundem, elas acham que humildade
de repente é as vestes, é a questão financeira. Não era isso que ele estava Não, falando. não é se humilhar, não é se Se deixar agredir. Não, isso não é humildade, tá? Humildade não é isso. Ele estava falando da nossa humildade de alma. Isso. A humildade que nós temos que entender até nesse momento, que nós aqui, nós somos facilitadores, que a gente organiza, e vocês é um grupo lindo que também está ali debatendo a situação, debatendo o estudo. E o que a gente faz na nossa humildade? Nós ainda não sabemos nada. E nós estamos tentando abrir a cabeça para a gente ir trabalhando devagarzinho cada sentimento em nós. Isso é uma isso já prova de humildade. Bom. E isso é muito bom. Quando você reconhece que você é imperfeito e que necessita de uma ferramenta ou de algo que faça com que você progrida, que vai fazer com que você pense no que você precisa hoje se melhorar, isso é uma prova de humildade. Nós não estamos aqui, nós sejamos humildes, aí, né? E aqui, só o fato de vocês estarem aí, assistindo com uma boa vontade. Sim. Tá? A gente aqui está fazendo o melhor que a gente pode para tentar levar até vocês um pouco dessa releitura, que a né? gente tem. Sim. Não é muita coisa. Mas essa releitura e eu vou procurar uma casa espírita, eu vou procurar o catolicismo, eu vou procurar uma religião. Eu vou entender um pouquinho mais de mim, já é um dos ingredientes da humildade. Porque você está buscando um instrumento de aperfeiçoamento. Tá? Se você não é um falso profeta que lê as palavras sem a intenção de colocar no coração, você está usando de humildade. Agora, todos nós, de todas as religiões, a gente tem que tomar só o cuidado de achar que sabe tudo, se tornar um falso profeta e usar de orgulho. Aí a gente não vai estar sendo... A gente vai estar... Vai parar na roça, como você fala. Sendo cego, sim, conduzindo cegos. Tá? Sim. E a intenção não é essa. O que a gente não souber, a gente não vai falar... E ainda vai procurar a Margarete para esclarecer a gente. Sim, sim. Só para ilustrar, né, gente, essa questão da humildade, para a gente ficar um pouquinho mais fácil. Vamos ler esse pedaço. Aí depois eu leio. Não, lê até esse pedaço aqui, por favor. Que aí a gente lê aqui. Esse pedacinho. Ele vai ler lá no início, na página 94. Tá. O espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo de verdade, pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança ainda não tendo a oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Quando ele falou que esse reino não era para elas, é porque ele sabe que aquele espírito que está criança naquele momento, ele ainda precisa adquirir valores, tá? E que ele voltou, reencarnou para progredir. Tá? Então ele volta a repetir aqui, que ele pegou a criança como símbolo de humildade. Sim. Para aqueles que precisam ainda de uma forma de, não é de se espelhar, precisa de uma imagem, de um exemplo para poder seguir a sua caminhada. E ele pegou esse exemplo na criança. Certo. Acho que pode ler tudo, amor. Tá? Onde você está? No item 4. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento, foi o que eu falei agora há pouco da reencarnação, tal como é tudo é sábio nas obras de Deus. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança terá necessidade de dedicados cuidados, que só a ternura materna pode dar-nos. E dessa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E é verdade, né? Para a mãe, o filho é sempre um anjo. E era preciso que assim fosse, para cativar sua solicitude,
não poderia ter a mesma solicitude com ele, se em lugar da graça inocente, nele encontrasse sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda, se ele tivesse conhecido seu passado. Deixa eu falar Aí uma entra coisa. essa parte Sim. aqui que você está nesse livro. Nós vamos terminar, porque às vezes eu falo uma coisa, mas assim, aqui no início fala, quando fala tudo é sábio nas obras de Deus, nos convida a nós não duvidarmos da sabedoria dele. Suas leis são perfeitas. Sim. Não é que nem as leis do homem, que são variáveis, tá? Se modifica conforme as suas necessidades naquele momento. Pode ver que toda hora é um decreto novo e uma lei nova, para poder se adequar com o momento do seu povo, da sua época. As leis de Deus não, né? As leis de Deus não. As leis de Deus não. Por que que Deus... a mesma, ela é imutável. Imutável. Do começo até o fim. Nós vimos isso, não sei se no primeiro capítulo ou na apresentação. Aí é assim, e ele realmente, como que você vai embalar uma criança, desenvolver cada vez mais essa ligação de amor com ela? A gente fala muito isso nas palestras. Se você soubesse que aquela criança foi um espírito de outra encarnação, se você se assustasse com uma criança que, na verdade, não tivesse esse jeito meigo, né? Inocente de passar as coisas, sua simplicidade. Sim, se não tivesse sim. o jeito simples. Sim. Nós vamos ler o finalzinho aqui para poder continuar. Você quer que eu leia? Uhum. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Então, as ideias e a questão dos órgãos também físicos. Assim, é possível dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Né? A gente, no Espiritismo, a gente fala normalmente que lá no início, até eles estão se adaptando. Quando eles voltam do plano espiritual para cá, o bebezinho, esse espírito, ele vai se adaptando aos poucos, na verdade. Até os 7 anos, a criança ainda não está completamente formada. Sim, ela não está completamente aqui, né? Não. Tá? Por isso é que depois, até os 7 anos, fala-se que ainda é um anjo. Sim, sim, né? sim. Aí depois ela vai adquirindo a sua própria personalidade. Eu tenho um livro aqui, né, que explica muito sobre isso, e a própria Nete Guimarães, ela fala sobre reencarnação, né, que é um vídeo muito interessante dessa palestra da Nete Guimarães, que ela explica muito sobre isso. Vamos ver se a gente acha para colocar no grupo. Depois ele procura. Só dá para colocar no grupo Semear porque é um vídeo grande, não cabe dentro do WhatsApp. Sim. Só se for por áudio. Mas você coloca no Semear. Ele vai tentar achar e colocar. Eu tenho essa palestra. Então ela fala muito sobre isso do início até os 7 anos. Depois de 7 anos, a sua personalidade. Ela fala do exemplo de um garoto que via que ele se via como um bombeiro, né? Até uma certa idade. Ele não podia ver carro de bombeiro, ele queria tudo sobre... São aqueles flashes, né? Ele é tudo relacionado, até nessa palestra também, era tudo relacionado. Eu esqueci até o nome do bombeiro que ele falou que era. Ele falava que era tal bombeiro. Tem um exemplo também. É uma criança, até os 7 ele ficava tudo limpinho, ele queria até paletó, né? Depois disso, aí até ela dá risada, depois disso virou uma criança esplachada. Tem um exemplo também, quando falam, né? Quando a criança ela começa, já teve histórias, né, relatos, da criança que ela consegue descrever o ambiente. A memória dela espiritual ainda está tão forte que ela vai descrevendo o ambiente. É como se eu, enquanto criança, que acabei de nascer, nunca tivesse ido
para São Francisco e ficasse falando para o meu pai certinho, para minha mãe, como que é São Francisco, o endereço, como é que era a casa, sabe assim? E os pais, relatos que o pai vai lá tentar descobrir o que aconteceu naquela casa e bate certinho, igual, né? Vamos lá. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. O que nós falamos dentro da doutrina e até como pais, né, que a gente vê? Às vezes, algumas pessoas perguntam, e sobre os meus filhos? É muito importante que até os 7 anos, além da aprendizagem, olha, isso não pode, não está correto, você deve se alimentar direito, não fique tanto no celular. Olha, aqui eu estou lhe apresentando Deus. Olha, aqui eu estou lhe apresentando uma religião. É a formação do caráter do ser humano. E ele chama atenção aqui, que até os 7 anos, né, que até esse início, na verdade, é mais fácil. Ele ainda usa a palavra flexível. Que é mais fácil de você tá alimentando aqui, aquele espírito, né? Que depois ele vai assumir a personalidade dele. Sim. Mas quando ele assumir a personalidade dele, vai estar enraizado. Você já moldou algumas coisas que ele vai usar lá na frente. Na verdade, nós já tentamos colocar ali, lógico, tem a bagagem do espírito, mas até os 7, depois até os 14 também, né? É tudo dividido. Nós vamos alimentando com as sementes essa moral, essa situação, né? Livro Emílio de Rousseau. Que não dá pra gente... Não dá pra gente pegar e nem vamos, mas o livro Emílio, eu tenho aqui também o livro Emílio de Rousseau, que ele fala muito bem da educação de uma criança do nascimento até ele se tornar já... Se vocês me perguntarem assim, a minha opinião pessoal, Sueli, e a do Daniel, olha, eu começo a levar o meu neto, a minha filha, numa religião quando? Desde que nascer. Desde que nascer. Você tá dentro da barriga, já tá lá. Assim, se você já escolheu a sua religião, você leve o seu filho, o seu neto, desde quando nasceu. Leve para as meninas da evangelização, que são maravilhosas. Deixa ele sendo alimentado por aquelas sementes. Depois, quando adolescente, quando adulto, foi para uma outra religião, maravilhoso. Não foi mais, é uma escolha dele. Não foi para nenhuma, é uma escolha dele. Mas você, enquanto pai e mãe, fez a sua parte. Então, se fizer algo de ruim, ele vai ter que responder, porque a escolha dele é o livre-arbítrio. Você mostrou o caminho. A última escolha é sempre da pessoa. É o livre-arbítrio, né? Portanto, o espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência. Olha o que ele chama atenção. Na verdade, é como se fosse um disfarce, né, gente? Desculpa. Mas é. Eu tô, a túnica, eu tô pondo assim, aquela túnica da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade. Essa parte que ela vai olhar aqui, o galho verde, ela representa bem a criança. Vai olhando para mim, amor. Galho verde, tá aqui. Renovando atitudes, tá? Francisco do Espírito Santo Neto. Galho verde, lá em cima tem. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente ao impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões, que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Aí começa a relação que o livro fez. Quando crianças, somos como uma argila frágil, ou mesmo como um galho verde, prontos para ser modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão
desenvolver nossos potenciais como uma de suas principais tarefas. Grande parte de nossas percepções e reações emocionais foram internalizadas em razão da influência dos adultos à nossa volta. Desde o nascimento, somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. Por isso, os adultos devem meditar sobre suas posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terão grave importância em seu desenvolvimento futuro. Eu, enquanto professora, nessa época agora do Covid, né, nós estamos trabalhando online. Uma das coisas que o Ministério da Educação fez, uma das palestras que nós tivemos que escutar online, fala e chama a atenção qual é a realidade que as crianças estão vivendo dentro dos seus lares. Ah, mas antes não vivia? Vivia. Mas antes ele ainda tinha a oportunidade de ir para a escola e depois voltar ao seu lar. Então, foi pela psiquiatra, pela psicóloga, foi chamada a atenção sobre alguns pontos importantes dessa família saudável, dessa moradia saudável, né? E essa parte que ela acabou de ler aqui representa bem o que Jesus quis falar aqui sobre a simplicidade da criança. E também sobre a importância dos pais, né? Em modelar essa criança, tá? Mas ele pega bem aqui, bem os puros de coração. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais. Por quê? Elas são forçadas, né? Mas se elas, como criança, não elas são omissas, não é omissão. Mas elas são mais flexíveis, são mais flexíveis às coisas que você vai ensinar para ela. Então elas aceitam as coisas que é imposta para ela. Com mais pureza, com mais humildade. Por quê? Ela confia tanto naqueles que estão ensinando para ela algo, tá? Que essa imposição... Tá? Na verdade é uma coisa boa, né? Para ensinar. E aceitar as regras dos pais, que esquece de que os filhos não são livros em branco. Mas almas antigas que carregam consigo enorme bagagem de experiência em seu currículo espiritual. Então, na verdade, o que nós recebemos não é um vaso vazio. Não é. Ele veio aqui para quê? Para ser remodelado. Nós não recebemos um vaso vazio. Nós temos, sim, uma função na vida daquele espírito. Deus nos confiou esses filhos, né? É aquela palavra, né? Que o que fizeste do filho que eu lhe emprestei, é assim. É exatamente isso. O que fizeste? E aí você, enquanto pai, faça o seu melhor. Enquanto mãe, enquanto avó, faça o seu melhor. Por que eu bato às vezes na avó? Porque tem crianças que, na verdade, estão com a avó fisicamente, mas essa avó é uma mãe espiritualmente. Para a gente mudar de item, resumindo, vamos se assemelhar à pureza do coração de uma criança. Sim. Tá? Pecado em pensamento e adultério. O que ele não está falando do adultério de casamento, não, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, adultério. Tá? E pecado em pensamento. Tá? O que você pode entender por pecado? Vamos ler lá. A palavra adultério não deve aqui ser entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria. Ela não tem que ser pensada só em relação à questão do casamento. Mas um sentido mais amplo. Não? Jesus a empregou muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Então, eu estou usando de adultério
quando você começa a pensar mal de algo, de alguém. Nossa, então a gente faz isso Quando quase todo você dia. começa a arquitetar algo Não, eu não que faço isso. prejudica, mas tem muita gente que Não, isso eu não faz, faço. sabe? Tem muita gente que, infelizmente, só tá bem como? Com a cabeça. Maquinando o mal dos outros. Infelizmente tem isso. A gente não pode ser hipócrita em achar que isso não tem. Tem bastante. E pessoas que, por algum motivo qualquer, que a inveja, o ciúme e a maledicência existe. Existe. E isso faz com que a pessoa fique ali parada na dela e causando um mal enorme para o próprio corpo espiritual. Porque quando você começa um lixo fluídico, né? Um lixo fluídico. A gente não está aqui para dar aula de mediunidade, tá? Não, mas é algo que no próprio Evangelho. Imagina um boneco, posso falar assim? Imagina um boneco, esse boneco é o nosso corpo. Aí ele tá limpinho, bonitinho, igual uma roupa. Faz de conta que você tá todo vestidinho de branco. Vamos pôr o branco para ficar mais. Aí o que acontece? Aí é como se fosse grudasse um monte de bolinhas, escuras. Por quê? E essas bolinhas escuras são esses lixos fluídicos dos nossos pensamentos, das nossas ações. A gente 24 horas por dia, se a gente pensar em algo salutar, 4 horas é muito. Estou jogando bem alto. Porque na maioria das vezes, nós oscilamos demais. A gente pensa mais no que não deve do que no deve. Nós temos que procurar, né, meninos? Todos nós. Nós temos que procurar nessa questão aqui, nós nem continuamos o parágrafo e paramos para falar, mas nessa questão do adultério, nós temos que procurar, cada um de nós, ter uma disciplina de realizar as coisas materiais dos nossos trabalhos, da nossa vida, mas a vida é muito corrida. Então, cada espírito, cada um do nosso grupo, quem está nos escutando, na verdade, é muito necessário que você tenha algo que te faz bem. Escutar uma música te faz bem. Olha, para ir acalmando, para esses pensamentos não ficarem também tão frequentes. Todo mau pensamento é um sinal de impureza. Sim. Tá? Que você vai ter que limpar, lapidar, administrar, tá? Pensar. Quando você vê que esse pensamento está chegando com muita frequência através de você, pega um livro para ler, escuta uma música da sua preferência. Eu imagino a gente... filme. Um vaso limpo, que aí a gente foi fazendo uns borrões. Foi entregue um vaso limpo, por Deus. Foi. E aí a gente foi fazendo uns borrões. Aí esses borrões, teve borrões que eu fiz questão, enquanto espírito, de grudar. Fazer maldade comigo. Eu grudei. E tem outros... Aí que acontece? Aí depois, aquilo começou a me incomodar dentro daquele vaso. E aí eu comecei a me despertar novamente para Deus. E aí o que acontece? Tá uma crosta. Aí eu tô limpando. Já limpei um pedacinho e vou limpando outros. Outro exemplo. Tem gente que não tem nem nada contra você. Mas por algum motivo qualquer, a gente não sabe o que a gente passou nessa vida, a gente não sabe o que fez em outra vida passada. Em outra vida passada, a gente começa a fomentar coisas contra aquela pessoa. E isso tem. Tá? Quando você está na rua ou conhece alguém dentro do seu serviço, ou até na casa espírita, ou até dentro da sua família, você fala, não sei porquê, com fulano não dá certo. A inveja. O sentimento de inveja também é uma coisa que prejudica demais a pessoa. Vamos nos organizando, né? Jesus, a acepção própria, mas no sentido mais geral, Jesus a empregou muitas vezes para designar por extensão o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nessa passagem, pois se alguém se envergonhar de mim
e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora. O Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado de santos, anjos na glória de seu Pai. Marcos capítulo 8. A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento, que nós acabamos de falar. Principalmente no pensamento. Que se você não conseguir educar seus pensamentos para algo bom, esse pensamento que você não conseguir educar... É lobo em pele de cordeiro? É, lobo em pele de cordeiro. Você vai acabar não educando. Isso para quem não conseguir educar o pensamento. Isso vai causar enfermidade muito grande. Em você. Que depois, para você conseguir se livrar, vai precisar de muito tratamento. Vai esfregar muito o vaso. Muito nós já estamos esfregando. E que nós não sejamos. É um convite que nós estamos fazendo da nossa alma. Eu estou fazendo a minha alma, o Damião como um espírito individual. Moramos, casamos, estamos juntos. Temos uma encarnação juntas, graças a Deus. Mas ele é um vaso e eu sou outro que Deus entregou limpo. O que acontece? Que nós façamos um convite a gente, né? Que, na verdade, dentro dessa situação aqui, que a gente não use de adultério em relação às outras pessoas. Que a gente não use de pensamentos negativos em relação às outras pessoas. Que a gente não adultere a gente mesmo. Todo pensamento negativo é uma forma de adultério. Então, e na verdade, se você parar para pensar, primeiro eu estou adulterando a mim mesmo. Porque eu estou fazendo essas manchas no meu vaso que foi entregue limpo. Adultério, adulterar. Modificar. É. Olha só, foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então vamos tentar nos controlar mais dentro dessa nossa mazela, né? Esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofre-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado. Olha, agora eu vou voltar a falar do invejoso. Ele gosta de falar de invejoso. Não é, porque o invejoso, ele está sempre tentando algo contra o seu próximo, porque ele não consegue ter o que o outro tem. Mas eu vou... Sim. Aí o que acontece? Ele acaba sofrendo por aquilo mesmo que ele está pensando. Mas eu vou usar outro exemplo. O fofoqueiro. Também. Nossa, lembrei agora do fofoqueiro. Maledicência. A maledicência. Gente, é uma coisa que... É gostoso quando a gente está em grupo. É gostoso quando a gente está em grupo. Como é que a na Casa Espírita fala? Como é que é? Comentário fraterno? Não. O espírita, ele não faz fofoca. Ele faz comentário fraterno. O comentário fraterno, nada. Na verdade, o comentário fraterno é assim, como que eu vou evitar? Como que eu posso evitar? Né? Uma vez eu li isso. Além do mais, a minha pessoa que convive com 400 pessoas, 500, e na verdade um monte de mulher. Aí, às vezes, você está ali, você está conversando sobre uma situação, aí começa um comentário sobre a camiseta de uma, a fofoca do que aconteceu na vida de outra. E aí você fala assim, o que eu faço? Eu fico ali para me socializar, porque eu quero ficar com a minha amiga, mesmo ela fazendo esse comentário fraterno. O que se aconselha? Muda de assunto. Não fomenta. Vamos aprender a não fomentar o comentário fraterno. Os amigos espirituais devem falar, meu Deus do céu. Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma comprometida com o mau caminho avança na vida espiritual, aos poucos se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade aplicada, em virtude de seu livre-arbítrio. Então, você tem a escolha. Lindo, ela né? falou agora uma coisa interessante. Estava num grupo de amigas, não é? Fazendo um comentário fraterno. Sim. Você tem o livre-arbítrio de aumentar, de ficar ali e aumentar mais aquela situação. Ou mudar o assunto. Ou também de sair
Então, mas é que o mundo é tão fofoqueiro. Não, gente, na verdade é assim, as nossas rodas sociais, se você parar para pensar, muitas rodas sociais têm fofoca, tem. Então, Então, o que que acontece? Para você não deixar as pessoas que você ama também, ou as pessoas que você gosta, aos pouquinhos a gente pode ir ensinando eles. Eles vão começar a perceber. Quando tiver aquela situação, faz de conta que eu tô ali no grupo. Aí eu saí e fui ali comprar um pão. Aí, né? O Damião e. Marga, vou usar você. Aí a Margarete faz de conta que são meus amigos. Começam uma uma. conversa que não diz. Que, não, que tá falando de mim. Aí vem Selma. Selma tá observando tudo. Aí a Selma ela pode ajudar a aumentar ou ela pode desviar o assunto. Por quê? Porque a Selma, a Margarete, o Damião e eu, Agora, nós nos gostamos agora, muito. se não tiver Faz o que o jeito, Damião falou. pega. Dá uma Se você disfarçadinha. vê que aquilo ali não te faz bem, É lógico, ainda tem isso. usa o seu Ah, livre-arbítrio. não, porque Você não é obrigada a sim, compartilhar com as coisas que fazem mal. sim. Você não tem que ser mal educado. Mas, olha, gente, eu vou até ali. Não, mesmo aconteceu porque, algo. né, Damião, tem pessoas que, na verdade, é o nosso livre-arbítrio. Mas separar, tem aquela pessoa que sempre tá assim. Porque ontem eu estava triste, mas hoje eu tô, não, Senhor, respira. Faz, ontem, tem aquele nosso colega, aquele nosso irmão, que todo dia nunca quer melhorar. Aí tem aquele amigo também que nunca quer sair da fofoca. Que é o que o Damião está falando. Você já tentou, não adiantou? Então, olha, dá licença um pouquinho e sai, porque senão você faz parte. Você vai cair junto com ele. Sim, sim. Tá? E a tua principal obrigação é qual? O que nós estamos fazendo aqui? É se melhorar. É. É o meu primeiro objetivo. Sim. É me melhorar. Se o outro não quer se melhorar, Não não é um problema. Manda um beijo e é espera ele dele. lá na frente. Com certeza. O importante é que vai ter alguém esperando e vai ter uma hora que ele também vai despertar. Sim. E entender. E as pessoas, elas vão muito por atitudes. É. Às vezes você fala, não adianta, mas se você tem uma atitude boa, fala, nossa, olha como ele está diferente. Usem isso na casa de vocês. Eu e Damião. Às vezes ele pode falar. Quer quebrar minhas pernas, é ele ter uma atitude que eu falo, olha que bonito. Aí eu... A mesma coisa ele. Eu posso falar. Aí se eu tenho uma atitude diferente, eu falo, ela teve uma atitude diferente. Nós somos assim. É melhor eu rever os meus conceitos. Nós somos assim, né? Livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Opa! Aquilo que o Damião fala. Eu sou cheia de maus pensamentos. Tem hora que sim, tem hora que a gente se deixa levar, mas que a gente tenha pensamentos melhores, né? Mas conforme o desejo que tenha de depurar-se, mesmo esse mau pensamento, torna-se para ela uma oportunidade de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que ela se esforça para apagar. Lembra do vaso? Que nós possamos deixar nosso vaso límpido, né? Cada vez mais. Não cederá-se a ocasião se satisfazer um mau desejo, apresentar-se. E se tiver resistido, sentir-se a mais forte e alegre com sua vitória. Também não adianta a gente falar, tá vendo? Eu não faço isso. Não. Tá vendo, Damião? Eu não sou assim. Eu estou usando de vaidade. Orgulho, vaidade, né? Aquela alma que, ao contrário, não tiver tomado boas resoluções, procura a ocasião, e se não cumprir o mau ato, não é efeito de sua vontade, mas é a ocasião que lhe falta. Ela tá vendo? Olha só que você acabou de ver. Aquela alma que, ao contrário, que não tiver tomado boas resoluções, procura a ocasião. E se não cumprir o mau ato, não é efeito de sua vontade, mas é a ocasião que lhe falta. Faltou uma ocasião. E ela é culpada da mesma forma. Então ela tinha a vontade de fazer algo.
Não conseguiu. Não conseguiu porque não encontrou uma oportunidade para poder fazer Pecou aquilo. do mesmo jeito o adultério. Ah, ela não fez. Não fez, mas estava tudo planejado na cabeça dela. Então, pecou do mesmo jeito. Pecou do mesmo jeito. Em resumo, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está cumprido. Que nós sejamos pessoas do bem. Que nós possamos exercitar o bem, desejar o bem, deixar de ser sombra e aprender a ser luz, né? Fazer o bem faz bem. É. Faz bem. É fácil? Não é fácil. Porque Mas nós estamos em treinamento, nós já, estamos em graças treinamento a Deus. e a gente ainda vai ter muitos ainda que vão tentar fazer com que a gente se desvie daquele caminho bom. Ali você usa o seu sininho. É. O mesmo exemplo da roda da fofoca. Opa, sinaliza. Você Presta atenção. tem o seu Opa, livre-arbítrio. eles sinalizam pra gente. Isso não vai prejudicar fulano. Sinaliza. Os nossos amigos espirituais não nos abandonam. A nossa consciência, né, Damião? E nem a nossa moral. Ela, na verdade, faz um sininho, você vê que até dói nós. Fala, tô fazendo besteira. Em resumo, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está cumprido. Naquela quem esse pensamento vem, mas que o repele, o progresso está em vias de seu cumprimento. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz. O mal ainda está em toda sua força. Numa, o trabalho está feito, noutras, está por fazer. Os que é justo, leve em conta todas essas nuances na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Porque tem muita gente que não quer seguir religião nenhuma. Principalmente essa questão do espiritismo também. Porque a responsabilidade é de... Eu não vou nem falar do espiritismo. Em geral, tem as pessoas que não querem seguir religião alguma. Sim. Que, de certa forma... chacoalha, né? E as religiões, ela faz com que as pessoas sigam uma... Como é que fala? Você não quer ter regras para a sua vida. Tem gente que não quer ter regra nenhuma. Quer viver de uma forma desregrada. Assim. É o momento de cada um. É o momento de cada um. Ela está vivendo o momento dela. Ela acha que aquilo é melhor para ela, não é? Não cabe a gente julgar e nem estamos mas aqui cabe a isso. gente, se puder, os nossos amores, convidar. Convida, né? Aí, se a pessoa quiser. Eu acho que deu, filho, horário mesmo. Que horas que começou? Desculpa, gente. Eu não marquei direito, mas já está bem em cima já. Não, então, nós, amanhã na live, nós vamos começar verdadeira pureza, né? Mãos não lavadas. Mãos não lavadas. Quer ler, amor? Não. Nós vamos falar desse livro aqui, Damião escolheu, muito bonito. Parábolas e Ensinos de Jesus, tá? Esse daqui. Tá? Higiene do coração, que vai falar bem da pureza do coração aqui. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Há corações limpos e há corações sujos, para aqueles que reservou o Senhor a visão de Deus. E assim como há necessidade de higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão, faz-se preciso a higiene do coração, para que o espírito ainda bem é preciso limpar o coração para ver a Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o supremo artifício de todas as coisas. A boca fala do que o coração está cheio do interior. Procedem as más ações e os maus pensamentos. O que o meu coração está cheio? É outra reflexão para nós. O que o meu coração está cheio? Tem dentro, né? A vidraça, a nossa vidraça da alma, como eu vejo Deus, que vidraça que eu estou vendo, que cor que está saindo aí, né? Que cor que está atravessando essa vidraça no seu olhar? E agora
falando Do aqui. que meu coração está cheio. Coração sujo, o homem sujo. Coração limpo, alma límpida. Apta para ver Deus. Faz-se mister limpar o coração. Mas de que forma começar esse asseio? É preciso que nos conheçamos primeiro. É preciso conhecermos o coração. Nasce de impulso, conhece-te a ti mesmo. Sabe que quem somos e os deveres que nos cumpre. Desempenhar, interrogar cotidianamente a nossa consciência. Exercitar um culto estritamente interno, tal é o início dessa tarefa, grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. Espera só um pouquinho. Ó, culto interno. Ele está convidando a essa reflexão do eu, né? Culto interno. Porque não adianta nós chegarmos lá no plano espiritual, eu vou falar assim, olha, pai, eu e Damião, faz de conta, a gente tem que usar a gente de exemplo, porque nós estamos aqui, né, afastados. Por exemplo, aí eu chego lá e falo assim, olha, pai, eu dei 500 passes, assisti 150 palestras e você fez um culto interno com você? Damião, eu dei 600 passes, 250 palestras. Filho, teu culto interno você fez? Você tentou se melhorar? Né? Voltando Que lá. vai ser palavras vazias. Você, um passe sem uma autorreflexão, sem uma A procura, né, de procura de melhorar, melhora, não adianta. não adianta. Porque ele convida. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces cantadas, mestigadas, nenhum efeito tem diante de Deus. São palavras vazias. Tá? Se você não internalizar aquilo, não adianta. Uma palavra sem sentimento. Sem reflexão. Né? Principalmente o sentimento de bondade mesmo. Porque tem pessoas que falam e é como se não estivesse falando nada. Sim. Que não acrescenta nada. Tá? O que o Senhor quer é a limpeza, a higiene do coração. Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que caiar sepulcros que guardam podridões. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo, com toda a sua prole malfazeja. É pensar, estudar, compreender, é crer no amado Filho de Deus, pelos seus ditames redentores. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde e paciente, progressista e finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus. Nossa Senhora. Lindo, mas é um tapa. Que nós possamos fazer a higiene do nosso coração. Hoje, meus amores, eu vou vou postar no grupo essas páginas aqui. Sobre o resumo da folha, eu vou postar ou amanhã ou segunda, tá bom? Bem, até amanhã, né? Vamos fazer oração. Vai fazer o que eu faço? Pode fazer. Bom, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui para mais uma releitura do nosso Evangelho, fazer uma reflexão sobre tudo o que foi lido, sobre a pureza de coração, pensamentos que não devemos ter, né? E tentar nos melhorar através dos nossos dias, tentar colocar em nossas vidas o que nós aprendemos um pouco hoje. Eu tenho certeza que cada um vai conseguir tirar o mínimo possível daquilo que foi lido no Evangelho de hoje. E dando graças a Deus, à espiritualidade, por essa oportunidade bendita, nós vamos elevar o pensamento ao Pai e com a prece de Jesus que nos ensinou, vamos dar por encerrada essa releitura do Evangelho, dizendo: Pai nosso que está nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças Uma a Deus. boa noite. Até amanhã, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom descanso para todos. Tchau.